Bom dia pessoal, eu sou Rodrigo, sou psicólogo e nesse vídeo eu vou continuar conversando com vocês sobre como se forma a cultura de segurança. Esse é o terceiro vídeo dessa série. No primeiro vídeo eu expliquei brevemente o que é cultura de segurança. No segundo, nós começamos a ver os fatores que contribuem para a formação da cultura. Esse vídeo continua tratando de como a atuação da liderança forma a cultura. Se no vídeo anterior nós falamos dos impactos das decisões críticas dos líderes, nesse nós vamos tratar do inverso das decisões. Vamos tratar das omissões. Vamos ver como não fazer nada, quando algo deveria ser feito, também impacta na cultura de segurança. O aprimoramento da cultura de segurança é um processo de desenvolvimento moral. É o aprendizado das regras, princípios e valores que promovem uma vida melhor em sociedade. É um aprendizado do que pode ou não pode, do que cabe ou não cabe, do que tem ou não tem valor para um grupo social, para uma empresa, para uma unidade ou uma equipe. Esse aprendizado é muito semelhante ao desenvolvimento de uma criança, como eu já mostrei num vídeo mais antigo aqui do canal. E da mesma forma que na educação dos nossos filhos, no ambiente de trabalho, esse desenvolvimento também se dá pela colocação de limites claros entre o que é tolerado e o que não é tolerado. É aqui que entra a atuação da liderança, ou o que nos interessa hoje, a falta de atuação. Quando um líder deixa de atuar sobre algo errado, finge que não vê, deixa passar ou tira por menos, está passando uma mensagem sobre os limites. Sem dizer ou fazer nada, o líder está ampliando os limites do que é permitido, ou pelo menos do que é tolerado naquela instalação. Vamos ver um exemplo. Imaginem que numa equipe há um empregado muito experiente e de muita iniciativa. Ele conhece a instalação e os seus equipamentos. E gosta de resolver logo as coisas, sem demora, sem enrolação. Um dia um equipamento tem um problema e sem passar pelos procedimentos necessários, pela análise de risco, pela permissão para trabalho e outros, esse empregado vai lá e resolve. Coloca tudo para operar novamente, rapidinho. O líder, depois, fica sabendo da história toda e fica com um dilema. Por um lado, o empregado resolveu um problema sério e manteve a produção. Por outro lado, violou várias etapas, procedimentos e medidas de segurança. O que fazer? Elogiar pela solução ou chamar atenção pelas barreiras rompidas? Vamos complicar um pouco mais. Um empregado com esse perfil de experiência e iniciativa geralmente é um líder técnico na equipe. É uma pessoa respeitada pelos colegas. E mais, é um ponto de apoio da liderança. Um daqueles caras que desata os nós, que destrava as engrenagens, que faz as coisas andarem. Um cara de valor que qualquer líder não gostaria de perder ou desmotivar. Pelo contrário. Fica fácil de entender então que numa circunstância dessas, uma parte dos líderes prefira fingir que não viu, que não aconteceu nada e seguir em frente. Não posso elogiar o cara, mas punir também seria demais. Mas qual é a consequência? A consequência é que essa decisão ou falta de ação comunica muito sobre as prioridades e limites. O que é tolerado e em que circunstância. Ensina que dependendo do momento, do motivo ou mesmo da pessoa envolvida, aqueles procedimentos todos de segurança podem não ser tão necessários assim. O restante da equipe percebe e logo os limites do que é tolerado se alargam. Esse é um exemplo propositalmente complicado, mas no dia a dia nós temos muitos outros mais simples. No meio de uma rotina estafante, com um monte de reuniões, com falta de recurso, equipamentos que falham, pedido de compra que atrasa, problemas na equipe, pressão de todo lado, é fácil entender que o líder, uma vez ou outra, prefira não agir. Deixar passar, fingir que não viu e se ocupar de outras coisas que parecem ou são mais importantes. Mas a mensagem fica e o preço aparece em outra hora.
A maior tolerância ao desvio vai provocar outros desvios de outras pessoas em outras circunstâncias. Vai gerar uma dupla mensagem. De um lado, ficam as campanhas, os discursos e os procedimentos, cobrando uma coisa. De outro lado, fica a prática real, demonstrando o que realmente importa. É dessa forma que as omissões da liderança também formam a cultura de segurança. A soma de pequenos, mas frequentes pontos de omissão cria uma cultura de tolerância ao risco e descumprimento dos procedimentos. No próximo vídeo, nós vamos continuar abordando como a atuação da liderança forma a cultura de segurança, tratando de outro aspecto importante, a reação à falha. Obrigado a quem assistiu até o final e um trabalho seguro a todos.